É um pouco complicado falar de Big Mouth e eu acho meio babaca quando alguém começa uma discussão falando que tal coisa não é pra todo mundo. Mas Big Mouth não é uma série pra todo mundo. Hello? Oh, good evening. Are you the puberty fairy? The fuck did you just call me? The puberty fairy? I'm the hormone monster. I'm just here to give your friend a nocturnal emission. No. Big Mouth é a nova série animada da Netflix, criada e produzida por Andrew Goldberg. Se você já conhece a carreira do cara, sabe que ele está envolvido com a maioria dos episódios de American Dad e Family Guy, então você pode esperar aquele mesmo tipo de humor aqui em Big Mouth. Só que eu acho que essa série animada é um ponto de convergência, porque tanto quem curte Family Guy e American Dad, como quem não gosta dessas séries, pode se interessar por Big Mouth. Eu particularmente não curto muito o humor dessas outras séries, mas gostei bastante do que eu vi em Big Mouth. Mas vocês devem estar aí um pouco perdidos, talvez igual os hosts lá de Westworld, porque esse título não diz nada pra gente, então vamos lá tentar explicar um pouco do que é Big Mouth. A série acompanha a vida de 3 personagens entrando na puberdade, começando a descobrir a vida adulta e como essa transição é influenciada pelos problemas pessoais, pelas mudanças que eles estão passando, pelos conflitos que eles enfrentam. Mas tudo isso com muito bom humor, porque falando assim parece que é um drama, parece que é uma série que vai ter uma mensagem no final. Ela até chega a ter uma mensagem, só que é tudo muito envolvido no humor. Não é um bom humor pra todo mundo, porque ela tem aquele clima característico, aquele clima ácido, aquele clima que pode ser ofensivo pra algumas pessoas, mas essa não é a intenção da série. A intenção da série é basicamente mostrar como foi essa transição pro Andrew Goldberg e pros outros atores que estão envolvidos ali na série, porque a gente consegue ver que é quase uma autobiografia dos personagens. A gente tem os 3 protagonistas, o Andrew, o Nick e a Jessie, e eles dividem ali os holofotes com outras crianças que às vezes aparecem, mas eles são o foco central da nossa história. E aí rola mais ou menos essa dinâmica que sempre tem de amigos que no começo são só amigos e começam a enxergar uns aos outros de forma diferente, e a amizade vira amor, e o amor vira ódio, a amizade acaba, a amizade volta. É muito interessante ver isso acontecendo num núcleo mais infantil, mas é claro que essa é uma série voltada para adulto, apesar dela ter crianças, apesar dela lidar com essa transição, com essa fase da puberdade, é uma série voltada para o público adulto, mas o tema ali, as coisas são colocadas de uma maneira infantil. Mas é claro que, como a gente falou do Andrew Goldberg, tem algumas bizarrices do mesmo jeito que tem lá em Family Guy e American Dad. Lá a gente tem o Klaus, tem o Brian, tem o alienígena. Aqui a gente tem fantasmas e monstros. O fantasma do Duck Ellington, um dos maiores cantores de jazz de todos os tempos, habita o sótão do Nick, um dos nossos principais personagens. E quando os garotos precisam de conselhos sobre a vida sexual, eles vão falar com o fantasma do Duck Ellington. E simplesmente esse elemento é inserido dessa maneira na série. Todo mundo sabe que tem um fantasma que mora no sótão e às vezes as pessoas vão lá conversar com ele. Ele também é responsável por alguns momentos musicais dentro da série e chamar outros personagens que já morreram. Então a gente tem ali o Freddie Mercury, tem a Whitney Houston. São outros personagens que ajudam a enriquecer esse universo e deixam toda a situação muito mais bizarra e mais divertida. E outro personagem que rouba a cena quando aparece é o Maurice, o monstro do hormônio. Ele acompanha o Andrew e de vez em quando conversa com outras crianças na série, mas basicamente ele é o monstro do hormônio do Andrew e uma alegoria para a puberdade. Então a gente vê como as coisas que o monstro faz são representações de como a puberdade influencia nas ações e na vida de um jovem que está passando por essa fase da vida. Então às vezes o monstro aparece e o Andrew fala: não, você não é real, você é apenas uma coisa que eu criei na minha imaginação. E o monstro diz: ah, se eu não sou real, como é que eu tô mandando sangue pro seu pênis? E o moleque tem uma ereção no meio da sala. Então essas e outras situações, como a primeira menstruação da garota no passeio da escola, ela tá com short branco, o garoto quer se masturbar em todo lugar, são situações que são mostradas num contexto cômico, mas que você vê e, putz, eu já passei por isso, e isso pode acontecer, sabe? Só que tudo isso é atribuído a uma coisa sobrenatural, uma coisa fantástica, que no caso é um monstro do hormônio que faz com que essas coisas aconteçam. É engraçado porque as situações que são mostradas em Big Mouth, elas conversariam muito bem com esse tipo de público, com o público mais jovem, com o público adolescente, né? Talvez até com crianças nessa transição. Só que a série é voltada para adultos, e principalmente por causa das coisas gráficas que são mostradas e do linguajar. Tem palavrão
a rodo nessa série. Toda frase, toda vírgula eles usam um palavrão e tem muitas coisas aparecendo nas cenas. Então às vezes a gente tem um pênis aparecendo ali, outro acolá, uma vagina. Só que eles não falam com essas palavras, né? Eles mandam ver mesmo. Uma outra dublagem que me lembra muito que isso aconteceu foi em Superbad, que eles conseguiram traduzir isso pro português. E aqui a gente já entra na questão da dublagem. A dublagem original foi feita pela equipe de Saturday Night Live, que é basicamente o programa de comédia mais tradicional dos Estados Unidos. É como se fosse um Zorra Total americano, só que bom. E aqui no Brasil a dublagem foi muito bem feita, eles conseguiram adaptar exatamente os trejeitos dos personagens, eles conseguiram traduzir aqueles palavrões que dificilmente a gente tem numa dublagem brasileira. Você é a fada da puberdade? Oh, porra, você me chamou do quê? Só que pra mim não ficou tão boa, cara. Eu acho que quando você também assiste uma mídia inteira com aquelas vozes, fica complicado você tentar consumir a mesma mídia com vozes diferentes. Então assisti o seriado inteiro legendado e depois eu assisti dublado, e é claro que eu achei muito melhor ele legendado. Mas se você for desde o começo acompanhar com a dublagem em português, você não vai perder nada, você vai se divertir do mesmo jeito. E se esse é o jeito que você consome, cara, não deixa nada a desejar pra dublagem americana. Outra coisa muito bacana é que a gente tem muitas referências dentro da série. Então a gente tem episódio que fala do The Rock, tem episódio que fala do filme pornô do Sylvester Stallone, que é uma piada recorrente dentro da série. Tem um episódio inteiro que é basicamente uma homenagem para Clube da Luta. Então são coisas que o público mais velho vai conseguir pegar, o público jovem vai achar engraçado, alguns podem entender, mas é claro que o público mais velho vai pegar muito mais essas outras referências. Além disso, a abertura é com a música Changes do Black Sabbath, mas na versão do Charles Bradley, um grande cantor de funk sul-americano que infelizmente faleceu 3 dias antes da estreia da série, então ele nem chegou a ver como é que ficou a abertura na voz dele. Mas é muito interessante que eles escolheram um trecho que casa completamente com o que a série mostra. Apesar da letra originalmente falar sobre um amor perdido, eles escolheram o refrão que fala justamente sobre a vida está passando por mudanças, você está passando por mudanças. É exatamente o que tá acontecendo nessa série. A abertura é muito legal, cara. É rapidinha também, como toda a série. São 10 episódios de 30 minutos disponíveis na Netflix. Então você pode assistir o primeiro episódio e já vai sentir o clima da série inteira. Se você assistir o primeiro episódio e gostar, a série inteira vai ficar ainda melhor pra você, porque ela vai evoluindo, os personagens vão mudando, as coisas vão ficando cada vez mais mirabolantes e tudo fica muito engraçado. Se você assistiu o primeiro episódio e não gostou, cara, nem perde o seu tempo assistindo o resto. Apesar da gente ter uma evolução dentro da série, dentro da trama, a estrutura é a mesma, ela permanece a mesma do começo ao fim. O que aparece no primeiro episódio vai continuar aparecendo nos próximos, não tem nada de, tipo assim, novidade que aparece nos outros que muda a série pra quem não gostou, porque é o que eu falei no começo, ela não é uma série pra todo mundo. Apesar dela lidar com essa temática, é complicado, ela vai causar polêmica, não porque ela quer ser ofensiva, como é o caso de Family Guy, por exemplo, que ataca grupos, ataca pessoas diretamente. É um tema muito delicado de se tratar, e quando você aborda isso numa série com crianças, fica complicado, muita gente pode se sentir ofendida, muita gente pode não gostar, ou simplesmente não gosta do tipo de humor, do tipo de piada que é contada ali, porque é basicamente um humor quinta série, um humor de comédia pastelão, porque são crianças, né? São crianças passando por essa fase da vida, e tudo isso tem que ser mostrado com muito humor para não ficar uma coisa dramática. A gente tem ali núcleos mais confusos, mais conturbados, em que a gente vê como a criação influencia na mente da criança, como ela vai mudar. Então a gente tem o Nick ali, por exemplo, que os pais dele apoiam tudo que ele faz, estão sempre ali apoiando, dando uma força pra ele, então ele é um cara mais resolvido, ele sabe exatamente o que ele quer. O Andrew, por outro lado, os pais dele não conversam muito bem, os pais dele estão sempre brigando, então ele é um cara mais confuso. A Jessie tem os pais passando por um momento de divórcio, então ela também é uma garota com raiva, às vezes ela quer ficar com outro cara só pra descontar a raiva. Então todos esses elementos mostram como as mudanças que eles estão passando são influenciadas por elementos internos e como essas mudanças também influenciam o modo como eles vão agir a partir de agora. Parece uma série bem profunda e ela tem elementos que inclusive levam a grandes discussões, só que é basicamente uma série de comédia que quer retratar uma autobiografia do Andrew, desses atores, de uma maneira engraçada e para o novo público consumir esse tipo de mídia. Bom, comentem aí embaixo qual foi a experiência de vocês com Big Mouth e digam também o que vocês querem ver nos próximos vídeos da Legião dos Heróis. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Que não é tudo as mil maravilhas também. A gente quer se masturbar em todo lugar e tudo fica muito engraçado.